Olá a todos, sou o professor André Menoli e essa é a segunda aula do curso de Introdução à Impressão 3D. Na primeira aula, a gente viu alguns conceitos básicos das impressoras 3D e vimos a diferenciação entre alguns tipos de impressora. Nesse curso especificamente, estamos trabalhando apenas com as impressoras da tecnologia FDM, Fused Deposition Modeling, ou modelagem por depósito de fusão. Nós também vimos algumas das principais características dessas impressoras 3D. E na aula de hoje nós vamos finalizar essa parte, vamos finalizar de ver as principais características das impressoras também, e vamos também ver alguns dos modelos de impressoras e, principalmente, as características que interferem no preço dessas impressoras. Bom, pessoal, quando a gente está falando de impressoras da tecnologia de depósito por fusão, uma característica muito importante também que deve ser observada são os tipos de filamento que a gente vai estar utilizando e que sua impressora suporta. Aqui eu vou falar dos principais tipos de filamentos que a gente tem utilizado aí no mercado. Tá? Um dos principais tipos de filamento é o filamento PLA. Ele é um polímero sintético termoplástico e a grande característica dele é que ele é biodegradável. Tá? Esse é um dos principais e mais utilizados filamentos aí impressoras 3D. Outro filamento muito utilizado é o filamento ABS, tá? Que vem desse acrônimo, acrilonitrila butadieno estireno. O ABS, ele é talvez o tipo de filamento mais comum encontrado nas impressoras 3D. Você vai achar aí para comprar nas páginas e vai ver que o preço dele é bem acessível, tá? E ele é rígido e também é bastante leve, apresenta um bom equilíbrio entre resistência e flexibilidade. Bom, se a gente for fazer um comparativo entre esses dois tipos de filamento ABS e o PLA, a gente vai ver que o PLA é um pouco mais eficiente que o ABS para determinadas modelagens, pois tende a deformar um pouco menos depois da aplicação e libera menos fumaça ao atingir seu ponto de fusão, além de ser biodegradável, que é uma das suas principais características. No entanto, os materiais, os objetos impressos com o ABS, no geral, vão ter uma qualidade um pouco superior. E o PLA ele vai ter um ponto de fusão um pouco menor. O que isso significa? Que o resultado dos objetos impressos são um pouco mais resistentes do que com o ABS. Além disso, o PLA também é menos viscoso quando em estado líquido, então ele vai exigir menos força da extrusora na hora de expelir o material, o que pode garantir um pouco mais de durabilidade para o equipamento. Então, se a gente fizer uma comparação, a qualidade final das impressões com ABS vai ser um pouco melhor, o PLA vai exigir menos força extrusora e também ele é biodegradável. Bom, com relação a custos, os dois são bem similares, você vai achar aí filamentos de 1 kg de ABS a partir de R$ 70 e filamentos de PLA a partir de R$ 90. Lógico que isso vai variar muito da qualidade do filamento, da marca e tudo mais. Outro filamento muito utilizado é o PETG. Ele também é bem popular para impressora 3D e ele é da mesmo material do que as garrafas PET. Bom, ele tem uma resistência maior, principalmente se a gente comparar aí com o PLA, e ele é um filamento que é um pouquinho mais caro, mas ele tem mais resistência tem mais tolerância à temperatura, só que o custo dele, como eu falei, é um pouquinho superior. Bom, se vocês pegarem e comparar, por exemplo, um filamento PET e um filamento PLA, se vocês pegarem lá o fio e dobrarem, vocês vão ver que o PLA vai quebrar e o PET vai ter uma flexibilidade maior. Bom, como que funciona aí a compra, esses materiais, o que vocês precisam saber? Os tipos mais comuns de filamento para vocês comprarem aí vai ser em rolos de 1 kg ou 500 gramas de filamento. Então não é por metro, é por quilo. E vocês vão encontrar a espessura desse filamento em 1,75 milímetros ou 2,85 milímetros.
A espessura do filamento vai depender da sua impressora, então você tem que ver se ela suporta o filamento de 1,75 ou 2,85. A diferença é que a impressora que suporta 2,85 ela vai fazer menos força, ela vai derreter mais material, né, e puxar menos filamento. Tá? Então, com relação a filamento, isso são as principais características que a gente precisa conhecer. Bom, a gente tem algumas outras variações aí dos filamentos, né? Vocês vão encontrar, logicamente, filamentos coloridos. O PLA é o filamento que mais tem variações aí de cor. E vocês também vão encontrar filamentos variados, como esse daqui que possui grafeno na sua formulação, que ele é específico para vocês produzirem peças que podem ter condução elétrica, né? Então, se vocês quiserem imprimir um componente eletrônico que seja condutor, né, vocês podem utilizar esse tipo de filamento. Logicamente que o preço vai ser bem diferente. Esse filamento ele é um filamento, especificamente aqui é um filamento ABS conduíte, né? Vocês também vão encontrar filamentos de PLA que tem na sua composição grafeno, por exemplo. Outro tipo de filamento, esse filamento aqui de metal, na verdade ele é um filamento de PLA com alto teor de partículas de metal. Tem filamentos aí que podem chegar até 80% de partículas de metal. E vocês podem encontrar também uma outra variação que seriam filamentos, por exemplo, de madeira, que são filamentos que contêm fibras de madeira aí na sua composição, tal como esse aqui que é um PLA com fibra de madeira para você fazer objetos realmente aí de madeira. Então, os filamentos vai depender da sua necessidade, o que você quer fazer e, claro, quais as características que a sua impressora suporta. No geral, vai depender qual a temperatura que a sua impressora chega, né? Que os filamentos eles vão ter diferentes temperaturas para eles derreterem, para poderem serem extrusados. Bom, sabendo de todas essas características que a gente conversou, vamos falar um pouquinho sobre os principais tipos de modelo da tecnologia de depósito de fusão por depósito que existe aí no mercado. Aqui a ideia não vai ser apresentar todas as impressoras, mas a gente tem uma ideia do que você deve levar em consideração quando você vai escolher uma impressora 3D. Então, o que a gente vai levar e como eu faço para escolher minha impressora 3D? Bom, se vocês derem uma procurada aí no mercado, vocês vão ver que tem impressoras a partir aí de R$2.000, R$1.500, até impressoras de R$15.000, R$50.000. Né? E qual impressora você vai escolher? Por que tem essa diferença tão grande aí em relação aos preços da impressora? Bom, tem alguns itens que devem ser observados que vão fazer a diferença nas impressoras. Bom, o primeiro item que você vai observar claramente é os filamentos que sua impressora suporta. Né? Então, se você quer imprimir, por exemplo, elementos eletrônicos com condução, será que ela suporta, né, com filamento com grafeno? Que tipo de filamento ela suporta? É um dos primeiros aspectos que você vai observar. Velocidade de impressão, né? Quão rápido mexe o eixo da sua impressora para ela imprimindo, para ir fazendo as camadas. Tamanho da mesa. Esse é um item que começa a dar muita diferença, que você vai poder imprimir objetos maiores. Então, se você quer fazer uma prototipação de aparelho, por exemplo, aparelho de saúde e que tem um determinado tamanho e uma determinada altura, você vai precisar comprar uma impressora mais cara, né? Então, o tamanho da mesa e a altura são dois itens aí que pesam bastante quando você fala em impressoras 3D. Outra coisa é a resolução da impressão, né? Número de camadas, o bico, né? o nó que chama, que é quão fino sai o filamento ali do bico depois de derretido. O diâmetro do filamento, se é 1,75, 2,85. Tipos de arquivos suportados, né? Tem impressoras que suportam mais tipos do que outras para fazer essa impressão. E a precisão, né? Quão precisa é ela para fazer uma peça, com nível de detalhe. Quando vocês começam a imprimir, vocês vão ver que você vai fazer alguma peça
e você vai ver a separação entre aquelas camadas que vão sendo criadas, né? Quanto melhor a precisão, também mais cara vai ser sua impressora. E se a mesa é aquecida ou não, isso é muito importante. Tem filamentos que precisam de mesa aquecida, tem outros que não, né? Então, se você não tem uma mesa aquecida, provavelmente isso aí já vai interferir no tipo de filamento que ela suporta. Além disso, tem outras características que pesam um pouco mais, né? Como a câmera aquecida. Então, se uma impressora ser fechada, quer dizer que você vai poder aquecer aquela câmera. Uma impressora aberta não vai ter uma câmera aquecida. Além disso, a gente tem outros fatores que também influenciam bastante. Por exemplo, os tipos de conexão. Se a impressora é Wi-Fi, USB, Ethernet, né? Tem impressoras que só suportam você imprimir colocando pendrive. Tem outros que permitem você fazer a impressão direto via Wi-Fi. Software da impressora, né? Aquele software que controla. O software tem características que ajudam você a configurar a impressora, calibrar, né? Isso daí também vai dar uma diferença bem razoável aí de custo. O software para impressão. Quando a gente vai falar um pouquinho mais para frente, vai mostrar como que faz isso, mas quando a gente fala da impressão, tem impressoras que já vêm com software preparado específico para aquela determinada impressora. Então ela já tem todas as configurações da impressora pré-determinadas que vai ajudar você a configurar o arquivo final de impressão. Isso também faz bastante diferença na hora de você imprimir. O suporte, né? Se você vai ter suporte, vai ter assistência técnica e tudo mais. Bom, sabendo disso aqui, só para ter uma ideia, a gente tem aqui a página da Ultimaker, que tem 3 tipos de impressora desse fabricante, e colocando aqui algumas coisas que vão mostrando a diferença de preço. Lógico que a gente já viu o tamanho dessas impressoras que são diferentes, né? Mas a gente vai vendo aqui, ó, que é uma impressora, a Ultimaker não é uma impressora muito barata, então a gente tem as características, ó, suporte dedicado, o alimentador, isso é outra impressora. A gente viu ali que na prática, a impressora, a Fab 5, que eu mostrei, que é aquela impressora aberta, se comparado com a Guider, a Fab 5 é bem difícil de você colocar o filamento na impressora. A Guider é muito mais fácil de você pôr e tirar o filamento. Se o prato é aquecido, número de extrusores. Essa impressora especificamente, ela tem 2 extrusores, o que vai aumentar também o custo, né? Então ela vai ter 2 bicos, vai permitir que você, por exemplo, imprima 2 materiais distintos ao mesmo tempo, 2 filamentos de cores distintas, né? Suporte à rede, se você consegue fazer troca de cores, se ela é touchscreen, sensor do fluxo de filamento, vai identificar se o filamento está indo certo ou não. Às vezes o filamento enrosca, tem alguns problemas, né? Esse sensor vai te ajudar. Então são características aí que fazem essas impressoras mais caras serem impressoras mais caras, e muito disso está relacionado ao software de gerenciamento da impressora. Então, se a gente comparar a Fiber 5 da Pieces com a Guider que nós temos aqui especificamente, a gente vê que a Guider ela é fechada, a Pieces é aberta, e a Guider tem um software que é muito fácil da gente configurar, calibrar a mesa. Porque a mesa, quando você vai imprimir, aquela tampa de impressão, ela tem que estar totalmente nivelada, e ela vai ter ali softwares que ajudam a gente a fazer esse nivelamento e essa calibração. Já a Pieces é muito mais difícil, né? Então esse tipo de coisa aí vai dar uma diferença muito grande no preço final da impressora. Além disso, a gente tem o software da impressora. Por exemplo, esse aqui é o Flash Print, que vem junto com a Guider 2. A gente vê aí que ela tem, você configura a impressora específica, a Guider 2, por exemplo. Ela já vai configurar o tamanho da mesa, né? Aqui, ó, o tamanho da mesa específico para a Guider 2. Ela vai configurar a temperatura ideal de extrusão, ela vai configurar, vai ter várias configurações específicas aí da impressora que vai fazer uma diferença muito grande. Já, por exemplo, a Faber 5, você tem que usar algum outro software que não seja dela para você gerar o arquivo de impressão. E eu vou falar um pouquinho mais desse arquivo de impressão na parte aí final do curso. Bom,
Uma vez que a gente viu essas características, a gente tem agora suporte para decidir, né, que tipo de impressora podem ser compradas e as principais características envolvidas aí numa impressora 3D.